É engraçado como que as ideias esquerdistas estão presentes na cabeça de tantos crentes e eles verbalizam essas ideias crendo com toda a certeza do mundo que essas ideias são cristãs. Não são. E aqui eu tenho o meu segundo princípio do porquê o desarmamento é uma desgraça. A ideia infantil de que pessoas violentas serão paradas com amor. E você vê cristãos falando isso. Você vê esquerdistas falando o quê? São contrários à polícia, são contrários à cadeia. Eles dizem, mais livros, mais livros. Mais livros. Tem gente que são pessoas que são psicopatas. Elas leem, saem por aí matando. Não, esses revolucionários socialistas eram todos assim. Liam demais, eram pedófilos, adúlteros, promíscuos. Não há solução para muitas pessoas, a não ser morte e cadeia. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. A esquerda pensa que tudo se resolve com livros e pombas. E aí você vê cristãos reproduzindo isso. A diferença é que eles citam versículos bíblicos. E os distorcem, obviamente. Amar o inimigo. A Bíblia diz, não matarás. Ah, tem que dar a face, se te bater num rosto, na sua face, você deve dar a outra face. Ora, se em todo o restante da Bíblia é claro que o povo podia se armar para se defender, é óbvio que essa passagem de Jesus Cristo não tem a ver com a impossibilidade de se defender. Ou você é como o cristão moderninho. É que no Antigo Testamento podia, mas no Novo não pode. Ah, por quê? Porque Deus converteu? Foi isso? Deus no Antigo Testamento ele foi severo e no Novo ele pôs a mão na cabeça e falou, gente, onde eu estava com a cabeça? Permitir pena de morte. Você sabe, em Israel tinha pena de morte. Nossa, fui muito severo, hein, gente? Mas agora eu vim numa versão mais paz e amor. É isso? Ou você tem um livro só? Um livro, eu só tenho um livro. Eu só tenho um Deus, o Deus que não muda. Aquilo que está expresso no Novo Testamento, que caducou, está claro no Novo Testamento. Por exemplo, não tem mais um bezerro morrendo aqui. Por quê? Porque Jesus cumpriu isso. Jesus é o cumprimento disso. Agora, o que mudou em relação aos bandidos? Não existem mais bandidos? Isso não mudou. Isso não mudou. A pena de morte, na lei de Deus, continua valendo. Continua. Aí muitos disseram lá, a minha arma é a Bíblia. Eu acho que ele quis dizer que se o ladrão vier, ele vai dar uma bibliada na cabeça do cara. Eu acho que é isso, não? Não, né? Não, é hipocrisia mesmo, né? É apenas hipocrisia. Porque ele não diz assim, em relação à porta da casa dele. Jesus é a porta. Jesus falou que é. Ele não diz isso. Ele tranca. Ele não diz, Jesus é a porta da minha casa, eu a deixo aberta. Ele não diz isso. Ele não diz, Jesus é o meu cadeado. Não, ele põe cadeado lá. É hipocrisia o nome disso. Bandidos, hereges e homens violentos precisam ser combatidos. Bandidos, hereges e homens violentos precisam ser combatidos. Em Israel, crimes hediondos eram punidos com pena de morte. Filhos rebeldes que não queriam se arrepender de maneira alguma eram cachaceiros, saíam dormindo com o meio mundo, faziam tudo que era imoral, não ouviam seus pais, deveriam ser levados ao meio da praça e apedrejados até a morte. Mas e Jesus? E Jesus? Como Jesus se relacionou com as armas? Em João 2,15, diz o texto bíblico, que Jesus pegou um azorrague. É uma arma branca, extremamente violenta. Quem aqui assistiu o filme Paixão de Cristo? Lembra quando Jesus estava sendo torturado? Primeiro ele foi torturado com, acho que um chicote, não lembro qual lá. Aí o cara trocou. O segundo é o azorrague, com bolas de metal e pedaços de osso. Lembra a cena? O cara dá uma chicotada na mesa, ele arranca uma lasca ali da mesa. Era isso que fazia na pele humana. Tanto é que Jesus chega praticamente morto. Ele nem consegue carregar a cruz, lembra disso? Extremamente agressivo. Jesus pega um azorrague e sai dando bicuda nas mesas, virando as mesas daquelas pessoas que estavam no templo para tentar ganhar dinheiro, lucrar com a fé. Não, Jesus não disse como os evangélicos moderninhos e molinhos e frouxinhos dizem. Não julgueis.
Reparou como eles são molinhos? Jesus te ama. É isso que é pregar o evangelho. É isso que acontece. Não ensina o seu filho a Bíblia. É isso que ele vai virar. Faz isso pra você ver. Aí fica lá. O que Jesus fez? Foi extremamente violento com aqueles canalhas. Foi assim que ele agiu. Mas não apenas isso. Ele ordenou que os discípulos comprassem espadas. Jesus combateu os falsos com chicotes. Davi não levou uma flor para matar Golias, ele levou uma pedra e depois decapitou Golias com a espada de Golias. Quando Abraão viu seus sobrinhos, seus parentes sendo atacados, o que Abraão fez? Partiu com um exército bem armado para destruir seus inimigos. Como Paulo lidou com os falsos pastores, chamando-os de cães, que são hereges. Esses têm que ser combatidos. Combatidos. Paulo foi bem agressivo com eles. João Batista foi bem agressivo com eles. Jeremias foi bem agressivo com eles. Todos os profetas foram. Porque qualquer homem decente, ao ver um pilantra enganando uma senhorinha e não fica indignado com isso, é um canalha. É um canalha. É um canalha. Esses homens precisam ser combatidos. Os homens violentos, infelizmente, não são parados com amor. São parados com violência. Com violência.